O cálculo é o encontro da matemática com o infinito. Olha só que poético. Isso é bem legal, porque o infinito, ele não existe no mundo real, pelo menos a gente não tem como verificar que algo é realmente infinito. Mas essa matemática que usa o inexistente é a chave para a gente entender aquilo que existe. A revolução do cálculo foi uma coisa marcante na história da humanidade e mudou a ciência e as nossas vidas para sempre. Praticamente toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia é consequência da descoberta do cálculo. Isso dá uma pequena dimensão da importância do cálculo e por que tantas pessoas acabam estudando cálculo na faculdade, em diversas carreiras. Porque se você quiser entender o mundo, você precisa dominar a linguagem na qual o mundo foi escrito. E é aí que está o problema. O cálculo é conhecido como um grande bicho-papão da faculdade, só que ao mesmo tempo ele é a base da matemática do ensino superior. E quando você tem uma base fraca, todo o resto fica comprometido. Você nunca vai ter um verdadeiro entendimento da física se você não dominar o cálculo. E a física é só um exemplo entre vários outros. Eu poderia ter falado aqui de inteligência artificial. Mas por que é desse jeito, né? Por que o cálculo é um bicho-papão? Um dos problemas, um dos grandes problemas, é que os alunos chegam para fazer cálculo com uma base fraca da matemática do ensino médio. Isso é um problema porque o conhecimento matemático se constrói em camadas. Então, se existem muitas lacunas aqui embaixo, não dá sustentação para você construir o conhecimento aqui em cima, o castelo vai desabar. E é esse o princípio da ideia do Dominando o Cálculo, que é um curso completo para você construir uma base realmente sólida em cálculo. E para a gente conseguir isso, não adianta começar pelo cálculo. A gente precisa começar lá naquela base do ensino médio que é fraca, a gente precisa resolver essas lacunas. E é por isso que o Dominando o Cálculo começa no pré-cálculo. Mas o que é pré-cálculo? O pré-cálculo é toda aquela matemática do ensino médio necessária para o entendimento completo do cálculo. E no Dominando o Cálculo, a parte de pré-cálculo foi montada em paralelo com a parte do cálculo, para que eu tivesse certeza de que eu ia fornecer para você um material completo que atendesse todas as necessidades do cálculo, mas sem exagerar, para você não perder tempo. Pré-cálculo na dose exata, nem mais nem menos. Outro grande problema do aprendizado do cálculo, não só do cálculo, mas da matemática de um modo geral, é o método tradicional de ensino, que não dá para você uma explicação convincente das coisas. Como é que funciona esse sistema tradicional? Você já passou por isso. A matemática dele funciona como se fosse mágica, né? Você não entende de verdade o porquê daquilo funcionar. O resultado é que as coisas não fazem sentido. E aí você tem que aceitar isso e sobra apenas o caminho da memorização, que é um caminho chato de andar e que desaparece logo depois de você percorrer. Não demora muito para você esquecer de tudo. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência assim. Isso é porque desse jeito você não constrói um conhecimento sólido. Você apenas memoriza a superfície daquele negócio. Você não está incorporando aquilo como conhecimento legítimo que você vai levar para o resto da vida. E por isso é muito comum você encontrar alunos no final da faculdade de engenharia que cometem erros básicos de quem não tem um conhecimento sólido de cálculo 1. Eu falei em engenharia, mas acontece também em economia, física e até mesmo em matemática. Aliás, o cálculo 1 é o mais importante, porque todo o resto se constrói em cima dele. Se você dominar o cálculo de uma variável, você entender ele de forma profunda, vai ser um caminho muito mais tranquilo para você lidar com os outros cálculos e também com as outras matérias que dependem dele, como equações diferenciais, análise, etc. E para te ajudar nesse caminho de construir uma base forte, o Dominando o Cálculo não se baseia no método tradicional de decoreba. Aqui o foco é o entendimento. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, é somente aí que a gente constrói de verdade o conhecimento e leva isso para o resto da vida. A gente não esquece. Mas isso significa então que o Dominando o Cálculo só se preocupa com a teoria? Não. Quando você pesquisar sobre os melhores livros de cálculo, você vai ver que existem basicamente dois tipos de livros, né? Os livros mais teóricos, que exploram mais esse lado conceitual do cálculo, como Curran, Apostol ou Spivak, e outros livros que vão focar aí num lado, vamos dizer assim, mais prático do cálculo, né? Que é fazer as contas realmente, como por exemplo o livro do Stewart ou o livro do Leitold. Acontece que os dois lados são importantes. Você saber a teoria é importante porque vai fortalecer a sua base e te preparar melhor para as disciplinas mais avançadas. Mas ter segurança com o lado mecânico do cálculo também tem o seu valor, especialmente se você é da física ou da engenharia. Ou se você quiser enveredar ali pelo lado da análise dentro da matemática, né, das equações diferenciais, que é onde saber fazer as contas se encontra finalmente com a teoria. E eu vou te contar um segredo.
Você vai alcançar um conhecimento mais forte na teoria se você alcançar um conhecimento mais forte na prática e vice-versa. Uma coisa alimenta a outra, eles se complementam e crescem em conjunto. Então, o Dominando o Cálculo cuida dos dois lados dessa balança, dessas duas vertentes do estudo do cálculo. Isso é uma combinação que você não vai encontrar em nenhum livro isoladamente, porque esse curso aqui ele foi montado de forma artesanal, para te dar o fino da teoria e o fino da prática de maneira totalmente acessível, começando lá atrás no pré-cálculo, indo até os conteúdos mais avançados, né? Nós temos várias aulas que são mais profundas do ponto de vista teórico, então se o seu objetivo for dominar completamente a teoria, essas aulas são para você. Mas se esse não for o seu objetivo, ou se você prefere deixar isso para depois, não tem nenhum problema. Você pode pular essas aulas sem prejuízo do seu aprendizado, da sua compreensão geral do cálculo. Tá, mas o lado da teoria eu entendi, mas esse lado prático, né? Como é que o Dominando o Cálculo dá conta disso? Nós temos muitas aulas que são focadas em técnicas de cálculo, com um monte de exemplos, feitos com muita calma e sempre conectando com aquele conhecimento lá do pré-cálculo, que é o que está por trás de determinada técnica ou de determinado exemplo. E além disso, temos muitos exercícios com esse enfoque. Aliás, bota uma coisa na tua cabeça. Matemática só se aprende fazendo. Colocar a mão na massa é indispensável para a construção do conhecimento matemático. Não basta só assistir às aulas, você precisa fazer os exercícios. Então, o Dominando o Cálculo tem centenas de exercícios, do básico ao avançado, seja na teoria, seja na prática, para te ajudar a realmente sedimentar o seu conhecimento e deixar a tua base realmente indestrutível. O tempo vai passar e você vai ver que a parte fundamental daquele conhecimento vai continuar com você, ele não vai se apagar. Agora tem um grande diferencial do Dominando o Cálculo, que é o seguinte: todos os exercícios possuem resolução completa passo a passo. Eu deixei isso organizado para você numa apostila separada, para evitar aquela tentação de você ficar olhando a resposta antes de pelo menos tentar resolver o problema. Aliás, vem uma dica aqui para você levar para a vida. Tentar é fundamental antes de ver a resposta. Porque depois de ter tentado, você pelo menos já percebeu onde está a dificuldade. E aí, quando você vê a solução, você já consegue identificar qual que é o passo mais importante, aquilo que estava faltando para você chegar na solução. Então, quando você sabe identificar o que é mais importante, você constrói um conhecimento mais profundo. Você está colocando ali um alicerce mais fundo. Você está montando uma base indestrutível. Tem também um terceiro pilar que eu acho fundamental para realmente dominar o cálculo, que é interagir com outros alunos, né? Outras pessoas que estão ali na mesma situação que você. Isso envolve apresentar as suas dúvidas para outros alunos, às vezes pegar uma coisa que você viu lá na sua faculdade e mostrar para outras pessoas, e até mesmo ajudar essas pessoas a resolver as dúvidas delas, né? Porque uma das formas de você melhor solidificar o seu conhecimento é justamente explicar esse negócio para outra pessoa. Porque para explicar, você precisa elevar o seu nível de compreensão. Você precisa organizar as ideias, você precisa ter certeza de que cada passo que você está falando é verdade. E desse jeito que eu estou dizendo aqui, fica bem claro que isso é um excelente exercício para qualquer um que esteja aprendendo matemática. E é por isso que o Dominando o Cálculo conta com um grupo exclusivo de alunos, para ter essa troca de ideias que contribui para o conhecimento de todo mundo. Isso é um grande privilégio, né? Porque você vai estar num grupo com pessoas realmente interessadas, pessoas que escolheram entrar para o Dominando o Cálculo ao invés de estar ali por mera obrigação, como acontece na escola e até mesmo na faculdade. Então, é claro também que eu vou participar desse grupo com você. Beleza, então, mas para quem que é o Dominando o Cálculo? Quem que é o tal do público-alvo? Eu diria que o Dominando o Cálculo é para todo mundo que quer construir uma base realmente sólida em cálculo, que quer entender a teoria, mas sem descuidar do lado prático. Isso independentemente do seu nível de matemática hoje, porque toda a matemática do ensino médio necessária para aproveitar bem a parte de cálculo do curso está presente também na parte de pré-cálculo. Então você tem à sua disposição tudo o que você precisa saber para suprir suas lacunas que poderiam dificultar o seu progresso no cálculo. Agora, o curso é só para quem tem dificuldades? De forma alguma. O curso também é para aquela pessoa que quer aprender mais, quer ir além do nível normalmente ensinado nas faculdades. Eu vou te contar um segredo que talvez não seja tão segredo assim. A cada ano que passa, o nível de ensino nas universidades fica cada vez menor e o ensino fraco
te coloca numa condição de desvantagem lá na frente. Vai ser mais difícil para você entender as matérias mais avançadas, vai ser mais difícil para você conseguir uma aprovação para fazer um mestrado, um doutorado, para estudar no exterior, para conseguir um emprego realmente de ponta. O ensino fraco fecha as portas para você. E o Dominando o Cálculo não tem esse nome por acaso. Ele tem a proposta de levar você até o nível mais avançado, logicamente, se essa for a sua vontade. Ele começa ali no básico e vai até o avançado. Ele te dá uma base realmente muito forte em cálculo de uma variável. E quando eu entrar para o Dominando o Cálculo, o que eu levo? Desde o primeiro momento, você já vai ter acesso a centenas de aulas gravadas para ver de onde e quando você quiser, em que eu vou te mostrar desde o pré-cálculo até os conteúdos mais avançados de cálculo de uma variável. E tem material didático auxiliar? Tem. O Dominando o Cálculo tem 3 apostilas. Primeira, a apostila de aulas, que fornece um material escrito completo com todo o conteúdo de todas as aulas do curso. Mas por que isso é legal? Porque na hora de revisar a matéria, fica muito mais rápido quando você tem à sua disposição um material que foi escrito com a mesma linguagem utilizada nas aulas. É diferente de você ter aquelas aulas com o professor e usar um livro de outro autor para servir de apoio. É uma outra linguagem. Isso pode deixar você um pouco perdido e vai custar tempo para você também. O outro material que você recebe é a apostila de exercícios, que é a sua hora de suar. São centenas de exercícios que vão te ajudar muito a construir uma base realmente sólida em cálculo. E em pré-cálculo também, se você fizer os exercícios também dessa parte, né, que é uma coisa que eu recomendo fortemente que você faça. Lembra que boa parte das dificuldades em cálculo vem de lacunas na formação do pré-cálculo. E por fim, você também vai levar o livro de respostas, que contém a resolução completa de todos os exercícios do curso. Não são apenas os exercícios ímpares, não são apenas os mais difíceis, são todos os exercícios com resolução passo a passo para destravar o caminho durante os seus estudos. Mas de coração, eu não quero que você abuse do livro de respostas. Lembra daquele lema, no pain, no gain? Encarar os desafios é o que faz você evoluir. O livro de respostas é mais assim para não te deixar no desespero. Aprecie com moderação. Tem também o grupo de alunos que eu já mencionei e ao qual você vai ter acesso também desde o início para trocar ideias com outros alunos e exercitar esse outro recurso valioso do aprendizado, que é muito pouco explorado por aí e consiste em você ajudar e ser ajudado por outros alunos nesse processo. Então, se você quer estudar comigo e dominar o cálculo de uma variável num curso completo, que começa ainda no pré-cálculo e vai até tópicos avançados, é só apertar nesse botão aqui embaixo e entrar para o Dominando o Cálculo, que eu vou estar te esperando ali do outro lado.